tema da nossa explanação de hoje intitula-se Doações Espirituais e é baseado na mensagem de mesmo título, Doações Espirituais, do livro Estude e Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Escolhemos esse tema porque hoje vivemos um momento de transformação da Terra e esse momento nos requer isolamento para nossa própria segurança e para a segurança do nosso semelhante. Então, como fazer a caridade se estamos isolados uns dos outros? E na mensagem encontramos que feliz daquele que doa uma parcela do que possui a benefício dos semelhantes, que seria a caridade material. Mas bem-aventurados aquele que dá de si próprio. Porque se a tortura da fome é muito dolorosa, mas também é terrível a tragédia moral que uma pessoa pode estar vivendo. E quando nós falamos tragédia moral, são as dificuldades que o ser espiritual traz para serem trabalhadas em cada uma das suas reencarnações, das suas existências aqui na Terra. E essas dificuldades, elas procedem muitas vezes de muitas vidas anteriores, trazendo dores e sofrimentos para aquela pessoa. E dores e sofrimentos, amarguras, angústias, solidão, melancolia, são sentimentos que a caridade material não consegue dissipar do coração daqueles que as sentem. Então, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, os itens 9 e 10, intitulados de caridade moral e caridade material, os espíritos amigos nos socorrem dizendo assim que há muitos entre vós que dizem: como hei de fazer a caridade continuamente, se muitas vezes não tenho o necessário para mim mesmo? Então eles nos dizem que, amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, por aqueles que desencarnaram sem se acharem sequer em condição de ver a luz do esclarecimento. Uma prece feita de coração os alivia. Então, se nós formos nos reportar a esse momento que nós estamos vivendo, quantos irmãos nossos têm desencarnado? Crianças, jovens, aqueles que já estão na madureza, aqueles que já estão na idade mais avançada. Quantos estão desencarnando? Quantos já desencarnaram no mundo? E quantos estão desencarnando diariamente? Então, esses irmãos, eles estão precisando de orações. Porque alguns deles estão indo com o coração confiante em Deus, resignados. Mas muitos estão partindo revoltados. E muitos outros estão partindo sem saber sequer o que está acontecendo. Então, todos esses irmãos precisam de oração. E os seus familiares, então, precisam de oração, porque, inclusive,
nem podem estar fazendo aquele velório convencional que nós estamos habituados a fazer, onde a família se reúne, os amigos, aquelas pessoas que vão se despedir da pessoa que desencarnou. Então há uma tristeza nesse movimento, e essa tristeza ela só pode ser aliviada através da fé, através da esperança, da solidariedade. E se eu não posso estar lá, junto àquela família, junto àquele meu parente que está desencarnando, aquele meu amigo, aquele meu vizinho, enfim, aquela pessoa que eu me solidarizo, mas o meu pensamento pode alcançá-la, aliviando esse momento de passagem, aliviando a família que fica, auxiliando o desencarnado no seu acolhimento no plano espiritual. Se eu não posso estar dando aquele abraço fraterno, mas eu posso estar emitindo, emanando o meu pensamento, as minhas energias. Quantas pessoas estão deprimidas nesse momento? Quantas pessoas estão pensando em suicídio? Quantas pessoas continuam se afogando nas drogas para diminuir a dor que sentem? Então, as minhas orações sinceras constituem, sim, um alívio, um bálsamo para essas pessoas. E nós precisamos, então, confiar no trabalho da espiritualidade amiga. Porque se eu não sei em que auxiliar nesse momento, mas a minha prece sentida de coração, meu pensamento é levado a Deus, a espiritualidade coleta essas energias que eu emano nesse momento e ela distribui segundo a necessidade de cada um. Então, pelo pensamento, eu posso trabalhar muito em favor daqueles que estão sofrendo nesse momento, inclusive eu. Porque também nós nos sentimos em dificuldade, nos sentimos meio sem saber como lidar com essa situação, porque nós estamos, entre aspas, prisioneiros dentro de casa. Mas na realidade, dentro de casa, se abre um mundo de novas experiências, inclusive aquelas que nós estávamos desabituados a vivenciar junto à nossa família, junto àqueles que comungam com a gente o lar no cotidiano. Esse que nós acabamos de falar, essa é a caridade por pensamento. Mas como os espíritos amigos nos falam também, por palavras. Como por palavras? Eu vou fazer a caridade por palavras. Diariamente, nós enviamos e nós recebemos mensagens, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, pelo Facebook, né? As redes sociais. E nós também ligamos para as pessoas, recebemos telefonemas. Então, se eu posso fazer a caridade por palavras, então eu vou, ao invés de ficar divulgando mensagens de revolta, mensagens trabalhando contra a atitude de alguém, de algum dirigente, de algum governo, enfim, eu posso trocar tudo isso por palavras de esperança, de confiança em Deus. Porque se nós observarmos, se nós acompanharmos os jornais, se nós acompanharmos as notícias em geral, na mídia, na internet, nós vamos vendo que muitas pessoas estão se recuperando. Muitas já desencarnaram, mas muitas também estão se recuperando. E nós sabemos que estamos passando por um processo de transição no planeta Terra.
Nós estamos a caminho do planeta regenerado. E essa seleção que está havendo agora é a seleção natural da vida, onde muitos não poderão mais voltar para a Terra, mas muitos ficarão. Aqueles que já se identificam com o querer fazer o bem. Aqueles que já não se comprazem mais no mal, que já não gostam mais de fazer o mal, que já não se sentem bem mais pensando só em si mesmos. Eles são candidatos a permanecerem na Terra. E eles vão permanecer, sejam encarnados, se não chegou a hora deles desencarnarem ainda, sejam desencarnados no plano espiritual da Terra. Aqueles que não ficarem mais, que não sintonizarem mais com a nova condição do planeta, estes irão ser convidados a irem para outros planetas, onde haja sintonia com eles. Então, nós precisamos enxergar de forma global o nosso planeta, essa transformação pela qual estamos passando, confiantes de que Deus, que é o Criador do universo, que tem o controle de todo o universo, de tantas bilhões de galáxias que existem, como Ele não teria o controle da Terra, um planeta pequeno como o nosso, diante da extensão do universo? E que Jesus está no leme, conduzindo. E a espiritualidade está fazendo todo um trabalho que foi previamente planejado, porque eles sabiam desses acontecimentos. E isso não é punição de Deus, mas é a necessidade das nossas imperfeições morais que atraíram essa situação que hoje nos encontramos, nos dando uma oportunidade para que nós possamos trabalhar essa nossa transformação moral. E por palavras, nós podemos fazer essa caridade. Mandando uma mensagem de estímulo, de bom ânimo. Se eu sei que alguém está enfermo e essa pessoa é da minha relação, eu mando uma mensagem para ela, estimulando, amparando, uma mensagem de confiança, de fé, não de revolta, não espalhando a revolta. É verdade que nós precisamos nos conscientizar da realidade das coisas, mas propagar o desespero, a revolta, só vai dificultar ainda mais que nós tenhamos condição psíquica, condição mental, espiritual, de manter a nossa saúde física e manter a nossa saúde espiritual. Porque os sentimentos negativos, eles baixam a nossa imunidade física, biológica, nosso sistema imunológico. Ele está diretamente vinculado às energias que nós emitimos. E se nós emitirmos pensamentos bons, de confiança, de serenidade, nós teremos a nossa saúde fortalecida. Mas se do contrário nós emitirmos energias negativas, o nosso sistema imunológico se fragiliza. Então, por palavras, nós podemos fazer a caridade, orientando, amparando, auxiliando. Se eu sei de alguém que está enfermo, mesmo que eu não conheça aquela pessoa, eu oro por essa pessoa. Se eu sei de alguém que desencarnou, mesmo que não seja das minhas relações, eu oro por essa pessoa. Então aí estarei fazendo a caridade por pensamento e por palavras, aconselhando para o bem, sempre para o bem, estimulando para o bem, para o amor, para a paz interior, para a fraternidade, para a harmonização entre todos. E em ações
como os amigos espirituais nos dizem que a caridade pode se fazer por pensamento, por palavras e por ações. Se eu não posso sair da minha casa e fazer uma ação a benefício daqueles que estão passando fome, ou se eu não tenho recursos para fazer isso, recursos materiais, financeiros para fazer isso, mas dentro do meu lar, eu posso realizar a ação da paciência. Eu posso realizar a ação da tolerância. Eu posso realizar a ação do perdão, da conciliação. As pessoas, como não estão habituadas a lidar com essa situação, muitas vezes ficam nervosas, ansiosas, né? Dá aquela agonia. Então, que a gente seja aquele que observa e ampara, e vai, e dá um abraço na pessoa que está convivendo com a gente. E senta no sofá, coloca o nosso filho, a cabeça dele no colo, e fica pegando no cabelo dele, fazendo um cafuné, ou a nossa mãe, ou o nosso pai, ou a nossa esposa, ou o nosso esposo. A gente se diverte juntos, faz um comentário de uma leitura, assiste um filme. Então são ações de bem viver que nós podemos fazer dentro do nosso lar. Enquanto as dádivas materiais, mesmo sendo benditas, elas suprem as exigências exteriores da fome, do frio, da segurança, da higiene, da saúde física. As doações, elas interferem no íntimo das pessoas, dispersando as trevas que se acumulam na alma, o desespero, a solidão, a amargura, o ódio, a desesperança, a revolta, a baixa autoestima. Para atender aos que carecem de apoio físico é preciso bondade. No entanto, para reerguer aqueles que sofrem a necessidade da alma, é preciso bondade com madureza. O que é bondade com madureza? Maturidade moral. Ao invés de eu exigir que as pessoas sejam pacientes, sejam tolerantes, ao invés de eu exigir que as pessoas sejam mais tranquilas, sejam mais calmas, eu procuro ser paciente, ser tolerante. Eu procuro ser paciente, mais calmo. Se eu quero, e se eu acho, se eu penso que o amor é a solução, então que eu ame e não fique cobrando que as pessoas ajam com amor. Que eu possa oferecer mãos àqueles que mendigam o esclarecimento e o consolo que eles desconhecem. Muitas vezes são aquelas pessoas, parentes mesmo, difíceis, que nos criam problemas. Às vezes são aquelas pessoas entediadas, que a gente vê que dispõem de todas as vantagens humanas para serem felizes, mas que elas não conseguem, elas vivem em depressão, elas vivem entediadas. Então, ao invés da gente ficar julgando essas pessoas, que a gente seja amigo e seja capaz de fazê-las descobrir a tranquilidade, a alegria de viver através das boas obras. São aquelas criaturas que nós convivemos muitas vezes que são consideradas indesejáveis, viciosas, mas cujo desequilíbrio nada mais é do que a expectativa frustrada do amparo afetivo que suplicaram em vão. Então, que nós sejamos esse amparo afetivo para os nossos semelhantes. Todas as pessoas que se comportam de uma maneira negativa são pessoas que sofrem na alma, que têm dores na alma. Às vezes elas não têm dores materiais, não têm fome, não sentem frio, não sentem fome, nem sede, porque elas têm todos os recursos necessários. Mas elas têm uma carência na alma, que somente o amor pode suprir.
Então ofereça a esses irmãos o benefício da gentileza, do silêncio e da tolerância diante das ofensas, a paciência nas horas difíceis, a elevação do pensamento às esferas superiores através da prece, a demonstração da resistência moral nas provas de cada dia, a coragem do perdão. Então seja fraterno, seja amigo, seja cristão. Porque Jesus disse assim: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, a solução para tudo é o amor. E recordando algumas frases de Madre Teresa de Calcutá, em que ela dizia assim que não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Isso é doação espiritual. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Então nós precisamos nos empenhar em amar os que estão ao nosso lado. Isso é doação espiritual. Isso é caridade moral. Temos que ir à procura das pessoas porque podem ter fome de pão, mas podem ter fome de amizade. Então, aqueles amigos nossos que às vezes faz tanto tempo que a gente não os vê, então vamos dar um telefonema para eles, procurando saber como eles estão, como está a família. Porque só essa manifestação de lembrança, de recordação de alguém que faz tanto tempo que a gente não fala, a pessoa liga para a gente para perguntar como nós estamos, só isso já nos alivia o coração. E quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Então deixemos de julgar os nossos semelhantes, vamos amá-los. O mundo precisa de amor, mas nós não devemos esperar o amor dos outros. Nós precisamos ofertar o amor que nós temos para as pessoas, indistintamente. E isso nós podemos fazer também à distância, não só presencial. Esse momento presencial é para a nossa família e para aqueles que estão nas linhas de frente, providenciando tudo o que nós precisamos para continuar vivendo, mesmo em isolamento. Aqueles que estão dando a sua própria vida, muitas vezes, pela vida de um pai, de uma mãe, de alguém desconhecido, mas pela honra de lutar pela vida, como o juramento que fizeram, quando se formaram médicos, quando se formaram enfermeiros, quando se formaram, enfim, o profissional da saúde. Então, meus irmãos, se nós já percebemos que nem todos estamos no mesmo degrau evolutivo, então vamos auxiliar com a nossa palavra ou com o nosso silêncio, com o nosso gesto ou com a nossa decisão do plantio de união, da concórdia, da esperança, do otimismo no terreno em que nós estamos vivendo. Compreender e compreender para a sustentação da lavoura do bem, que se cobrirá de frutos para a felicidade geral. É o convite do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isso é doação espiritual. Nós somos espíritos imortais. Estamos numa experiência passageira na Terra. Nós já aprendemos a fazer a caridade material, mas agora é o momento de aprender a fazer a caridade espiritual. Já sabemos doação material, agora precisamos aprender a doação espiritual. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa nos sustentar e que tenhamos confiança na justiça e no amor de Deus, que é infinito, e na orientação do Cristo, porque é nas mãos de Deus que nós estamos e estaremos sempre. Muito obrigado e um abraço fraterno
a todos.